disciplina de Física Geral, seção 1.2 do nosso livro-texto. Até aqui vimos que velocidade média é aquele valor que é constante ao longo de todo o percurso, do início ao fim. Agora, temos tipos de movimentos e suas equações. Isso significa que agora nós podemos saber quanto espaço foi percorrido num determinado tempo. Por exemplo, perguntas como qual a distância percorrida em 2 segundos? Qual a velocidade em 10 segundos? Então agora podemos achar uma forma de relacionar um valor e obter o seu resultado correspondente. Isso vai nos dar, então, a medida instantânea, ou seja, eu quero saber qual o valor naquele instante estudado. Aplicaremos esses conceitos em movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, e movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Lembrando que a trajetória não precisa ser exatamente uma reta. Aqui, o que é importante é levar em conta as variações das medidas. Não importa a trajetória, e sim essas grandezas que serão comentadas. A posição, a velocidade e a aceleração. No movimento retilíneo uniforme, vamos pensar no seguinte. Por exemplo, uma peça sobre uma esteira industrial retilínea percorre 10 metros em 50 metros. Bom, da velocidade da fórmula velocidade é espaço sobre tempo, então nós temos 10 sobre 50. E isso resultará que a velocidade média é 0,2 metros por segundo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a medição de intervalos em tempos cada vez menores, para nós vermos que valor nós obteremos com 1 segundo. Bom, nós sabemos que a velocidade é o ΔS sobre ΔT, então de acordo com os valores informados, 10 metros em 50 segundos. Se nós reduzirmos para 10 segundos, temos 2 metros. Para 5 segundos, 1 metro. Para 2 segundos, 0,4 metros. Perceba que o resultado é sempre 0,2 metros. Se nós mantivermos a redução, conseguiremos chegar no mesmo resultado. Então, nós temos a velocidade instantânea. Esse é um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos falar mais dele adiante. Vamos pegar que velocidade é ΔS sobre ΔT. Lembrando que o ΔS é sempre o final menos o inicial. Então, está aqui a diferença dos espaços dividido pela diferença dos tempos. Vamos supor que o tempo é 0. Então, a partir do momento que apertamos o cronômetro, para começar a funcionar, é exatamente o nosso tempo 0. Então, temos que entender que o denominador é simplesmente t. E agora nós vamos isolar esse s aqui. O que nós vamos obter? Que S de t é S0 mais VT. Então, é essa fórmula que deve ser usada para o movimento retilíneo uniforme. Continuando com o raciocínio, vamos pegar o assunto que foi dado no problema anterior. Então, está aqui a fórmula novamente, S de t é igual a S0 mais VT. Vamos supor que ele também partiu do ponto 0. Tá? Então, essa parcela S0 troca pelo valor 0 e vai ficar S de t é igual a VT. E nós vimos que a velocidade é 0,2 metros por segundo. Então, a fórmula fica apenas S de t igual a 0,2t, substituindo de acordo com o problema anterior. Vamos criar uma tabela relacionando o tempo, que é a variável independente,
e a distância dada em metros, tempo em segundos e espaço em metros. Para o tempo 0, ele percorre 0 metros. Para 10 segundos, ele percorre 2 metros. Só substituir o tempo nessa variável t para você obter o S de t. Então, o S de 20 é 0,2 vezes 20. Temos o valor 4. E assim por diante, é só substituir os valores até chegarmos que no tempo 50 segundos temos 10 metros. Então vamos transformar essa tabela em um gráfico espaço por tempo para um corpo em MRU com velocidade igual a 0,2 metros por segundo. Eis o gráfico. Para o tempo 10 segundos, temos 2 metros, tempo 20 segundos, 4 metros. Simplesmente transformamos esta tabela neste gráfico. E aqui nós temos o gráfico da velocidade por tempo para um corpo em MRU, movimento retilíneo uniforme, com velocidade 0,2 metros por segundo. Olha só, é isso que caracteriza o movimento retilíneo uniforme. Independente do tempo, a velocidade é sempre a mesma. Ele manteve 0,2 metros por segundo. Então, vou pedir muita atenção nessa diferença aqui. O MRU, quando é espaço por tempo, dá uma equação do primeiro grau. Enquanto que na velocidade dá uma reta constante. Bom, sabemos que velocidade é espaço por tempo. Vamos isolar o espaço. E aí nós temos ΔS igual a VT. Substituindo aqui os valores, olha só, a velocidade ela é o eixo vertical, 0,2, enquanto o tempo é o eixo horizontal, que é 50. E aí nós vamos obter um ΔS de 10 metros. Sabe o que significa? Que quando você calcula a área, você está fazendo uma integral. E com isso você sabe dizer quanto percorreu a distância percorrida, como mostra aqui no gráfico. Após 50 segundos, ele percorreu 10 metros. Vamos para um exemplo então. Uma indústria possui um robô programado a receber uma peça de um braço mecânico para levá-la até a máquina da próxima etapa, a 12 metros na distância horizontal, onde a peça deve ser colocada a 3 metros de altura do solo. Quando o robô recebe a peça, um sensor é acionado e ele passa a se mover horizontalmente, de acordo com a função S de x igual a 0,3t, com dados no MKS, o Sistema Métrico Internacional. Então, olha só, tem aí ele percorre 12 metros na horizontal e 3 metros na vertical. Então, aqui é uma questão de sincronizar para que esse robô funcione da forma correta. Mais algumas informações. Para a elevação vertical de 3 metros do solo, a função que descreve esse movimento é dada por SY, na vertical, 75 mais 5,tt com os dados no CGS, centímetro grama segundo. Determine qual posição do movimento horizontal a elevação da peça vertical deve ser iniciada para que o robô chegue à máquina com a peça já na altura certa. Bom, o que nós temos aqui é saber quanto tempo leva para a peça percorrer a horizontal e quanto tempo leva na vertical. Dada a diferença entre as duas, saberemos o momento em que ele sai da altura zero, vamos pôr assim essa referência, e ele começa a subir até atingir os 3 metros. Bom, na horizontal está bem simples, Então, ele mesmo deu a fórmula, S de x é 0,3t, como está no sistema MKS, tudo que nós precisamos fazer é uma simples substituição. O S de x ele vale 12 metros, então fica 12 igual a 0,3t, isolando t, temos 40 segundos. Portanto, o tempo na horizontal é 40 segundos. Vamos ver na vertical. Aqui nós temos S de y igual a 75 mais 7,5t. O que chama a atenção aqui é que o sistema foi dado em CGS.
E aí nós temos que fazer uma conversão para adequar ao MKS. Então, olha só, os 3 metros vamos colocar em centímetros, que dá 300 centímetros. Então, aqui nós sabemos que agora as unidades de comprimento estão todas em centímetro. E, isolando o T, nós conseguiremos saber quantos segundos a peça segue na vertical. Bom, passou 75 para lá, e aí isolando o T, 30 segundos. Então, sendo assim, o robô deve ser programado para iniciar a elevação 10 segundos após iniciar seu movimento na horizontal. Entenderam? Ele fica 40 segundos na horizontal, 30 segundos na vertical. Então, ele precisa ficar apenas 10 segundos na horizontal e logo em seguida já começa uma rampa, né, de 30 segundos na vertical. Né? Olha só, para isso, o que nós temos que fazer? S de x igual a 0,3t, que no lugar do t vai virar 10. Isolando S de x, 3 metros. Portanto, ele fica 3 metros na horizontal e logo em seguida começa a sua subida. Ok, finalizamos por aqui